Olá, alunos! Vamos começar aqui hoje o nosso curso de combinatória. Galera, análise combinatória, essa disciplina que algumas pessoas têm medo, fazem confusão, acham que são difíceis, mas deixa eu trazer algo para vocês. As questões de análise combinatória no Enem não são muito difíceis, tá? A maioria das questões são questões consideradas fáceis, elas acabam entrando no quadro das questões fáceis, mas isso não é uma regra, isso não é uma lei, tudo pode mudar, o Enem pode nos surpreender, mas para que você já fique tranquilo e a gente possa resolver as questões, e você possa focar cada vez mais, lembre-se que as questões de análise combinatória não são as mais complicadas. Nós vamos ver hoje na sessão Como Cai no Enem e vocês vão entender um pouquinho como que funciona essas questões. Essa parte é a combinatória 1 e nós vamos começar estudando, na verdade apresentando algo aqui que você pode fazer ou a gente vai deixar para um futuro para a gente resolver já essa questão, porque na verdade nós queremos te passar a ideia, tá? Então vamos lá, diz assim, ó, usando as 26 letras que nós temos e os 10 algarismos conhecidos, quantas placas diferentes de automóvel podem ser feitas? A análise combinatória quer trazer um conceito de contagem, pessoal. Às vezes essa contagem ela pode seguir algumas regras ou não. Então nós vamos ver isso. Vamos começar com o princípio fundamental da contagem que diz assim, ó, 3 motos M1, M2, M3 disputam uma corrida. Quantas são as possibilidades de chegada para os 2 primeiros lugares? Vamos aprender a contar. Nós sabemos que para chegar em primeiro lugar, são quantas possibilidades? São 3 possibilidades. Para chegar no segundo lugar, são quantas possibilidades? 2, uma vez que o primeiro lugar já foi preenchido por uma das motos. São 3 motos, então agora restam 2 possibilidades. Vamos lá. Suponha que no primeiro lugar chegou a moto 1. Para o segundo lugar, vai ter que disputar a moto 2 e a moto 3. Suponha que em primeiro lugar foi a moto 2. Para o segundo lugar, vai ter que disputar a moto 1 e a moto 3. E se no primeiro lugar foi a moto 3? Vai disputar o segundo lugar, a moto 2 e a moto 1. Então o que a gente faz? A gente faz um esqueminha assim para poder escrever o número de possibilidades, tá? Ou seja, quantas são as possibilidades? Essa é a pergunta fundamental do princípio fundamental da contagem. Então a gente vai fazer, ó, pode ser M1, M2, pode ser M1, M3, pode ser M2, M1, M2, M3, conforme está aqui, pode ser M3, M2, M3, M1. Então, se a gente olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas são as possibilidades de 3 motos, uma garantir o primeiro lugar e as outras conseguirem o segundo lugar? De 3 motos, nós temos 6 possibilidades. Entenderam o princípio fundamental da contagem? É justamente isso, é só uma organização, é só uma leitura, tá? Em forma organizada. Vamos para a próxima. A próxima diz assim: uma pessoa quer viajar de Recife a Porto Alegre passando por São Paulo, tá? Então a pessoa quer sair de Recife, quer passar em São Paulo, de São Paulo ela quer partir para Porto Alegre. Aí ele diz assim, ó: sabendo que há 5 roteiros diferentes para chegar a São Paulo partindo de Recife e 4 roteiros diferentes para chegar a Porto Alegre partindo de São Paulo, de quantas maneiras possíveis essa pessoa poderá viajar de Recife a Porto Alegre? Vamos apresentar um macete aqui, que é o que nós gostamos de apresentar para vocês, são macetes. Então, olha só, temos Recife, São Paulo. E vou botar aqui Porto. Porto Alegre, tá? A questão nos diz que são 5 roteiros diferentes para chegar a São Paulo. Então vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 maneiras de eu chegar a São Paulo. E ele diz também que para chegar a São Paulo e 4 roteiros para chegar a Porto Alegre. Certo? Então, olha só, vamos ligar os caras agora. Eu vou de Recife, vou para o roteiro 1 para chegar a São Paulo. Recife, roteiro 2 para chegar a São Paulo. Recife, roteiro 3, roteiro 4, roteiro 5. Viram aí o que eu fiz? São Paulo,
roteiro 1 para chegar a Porto Alegre, roteiro 2, 3 e 4. São quantos roteiros de Recife para São Paulo mesmo? 5. São quantos roteiros de São Paulo para Porto Alegre? 4. A pergunta é quantas maneiras possíveis? Sabe quantas maneiras possíveis? A resposta vai ser justamente 5 vezes 4 é igual a 20. São 20 maneiras possíveis de eu chegar a Porto Alegre passando por São Paulo. Eu posso talvez pegar Recife, vou pelo roteiro 1, passo em São Paulo, pego o roteiro 4. Ou Recife, saio do 5, passo pelo roteiro 3. O número de possibilidades são justamente o produto das possibilidades. Gostou como é que se resolve fácil e direto? É assim que se resolve e é assim que você vai fazer lá no Enem. Valeu, galera. Até a próxima aula. Combinatória são as 3 aulinhas, depois como cai no Enem. Valeu!